Olá, aqui é Alexandre Figueiredo. Estamos em mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos que vocês se inscrevam no nosso canal, que apertem o sininho para receber as notificações e que ajudem a divulgar o nosso trabalho. O tema de hoje é: por que o Rio de Janeiro é responsável pelo golpe político de 2016? A informação choca muita gente e cria um temor, uma visão supostamente generalizada da sociedade fluminense e, em particular, da carioca. Mas a verdade é que há motivos, sim, para apontar o Rio de Janeiro como responsável pelo golpe político de 2016 através dos fatos. E não apenas de especulações. Não são especulações, são fatos. É verdade que em 2014 a Operação Lava Jato também foi decisiva para o golpe político e ela é sediada em Curitiba através da atuação de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, cujos bastidores estão sendo revelados agora por The Intercept. Mas o Rio de Janeiro, além de sofrer um provincianismo, um surto de conservadorismo muito grande, desde meados dos anos 90, decidiu também votar mal, através de políticos tecnocráticos, como o grupo político de Eduardo Paes e Sérgio Cabral Filho, e mais tarde, por pretensos moralistas do porte de Eduardo Cunha e Jair Bolsonaro. E aí é que tem a raiz do golpe político de 2016. Tudo partiu porque o inexpressivo político Eduardo Cunha foi eleito entre os deputados federais de 2014, com a promessa de moralidade, de defesa da família, da pátria, coisa parecida, né? E a esse reboque também foi reeleito o deputado federal Jair Bolsonaro, naquele ano de 2014. Isso foi esse partiu da iniciativa de eleitores do Rio de Janeiro, sobretudo do Grande Rio. E só para mostrar que o golpe político se deu a partir de então, a partir dessa iniciativa dos cariocas e fluminenses, vejamos o que ocorreu depois. Eduardo Cunha fez uma chantagem contra Dilma Rousseff, pedindo para que ele não seja investigado. Ele queria que a Dilma Rousseff passasse pano na corrupção do Eduardo Cunha. A Dilma Rousseff não aceitou isso. E aí o que o Eduardo Cunha fez? Fez uma série de manobras. Além dele defender as tais pautas bombas que deram origem ao que hoje conhecemos como reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma administrativa dos governos golpistas dos últimos anos, ele então iniciou todo um lobby comprando votos para a abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff. E a partir daí, suspeita-se também que Eduardo Cunha, que como um dirigente da Telerge e como membro da bancada evangélica do Rio de Janeiro, dos políticos cariocas e fluminenses, ele também deve ter influenciado na participação da Furacão 2000 numa
passeata anti-impeachment de 17 de abril de 2016 em Copacabana, no Rio de Janeiro. Porque, na verdade, o empresário Rômulo Costa, que é um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro, além de ser um evangélico ligado justamente à bancada da Bíblia, o Rômulo Costa, ele é amigo e aliado de políticos golpistas. Inclusive, a esposa dele é ligada ao PSD do Gilberto Kassab. Então, Rômulo Costa fingiu ser esquerdista de carteirinha e foi armar uma manifestação estranha com o Partido dos Trabalhadores, que mordeu a isca e fez toda essa confraternização das ovelhas com o lobo, que foi esse suposto protesto. E o baile funk que ambientou esse protesto de Copacabana abafou a essência da manifestação. Porque o protesto ele foi esvaziado, o conteúdo do protesto. Houve todo um blá 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 dos funkeiros contra o impeachment, mas tudo isso foi da boca para fora. Tudo isso foi jogo de cena para enganar a opinião pública, para enganar as esquerdas. E aí, a Furacão 2000 fez mais em favor do Eduardo Cunha, apesar dos comentários fingidos de Rômulo Costa contra Eduardo Cunha. Será que realmente o Rômulo Costa e o Eduardo Cunha se tornaram desafetos? Não sei, né? Porque às vezes podem ser falsos desafetos só para impressionar o público, enganar a opinião pública e tudo mais. E aí, Eduardo Cunha, diante desse protesto abafado pelo baile funk, que fez a imprensa internacional só mencionar o aspecto da dança e da alegria, minimizando o teor das manifestações, aí Eduardo Cunha foi promover tranquilo toda a sessão dos golpistas que votaram a abertura do processo de impeachment que atingiu Dilma Rousseff. E nesse triste espetáculo parlamentar, veio Jair Bolsonaro exaltando o perverso torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, na sua declaração de voto pela abertura do impeachment. Então, o Rio de Janeiro, ele é responsável, sim, por esse golpismo. O Rio de Janeiro, que mergulhou num conservadorismo tal que afetou culturalmente, transformou o Estado num antro de milicianos, de contraventores, no paraíso do crime organizado, no meio de um território de reciclagem de práticas coronelistas, porque, por exemplo, o assassinato de Marielle Franco é um ato digno de pistolagem, que era mais típico da região norte do país ou do interior do Nordeste. A pistolagem do jogo do bicho, a pistolagem das milícias, tudo isso manchou a imagem do Rio de Janeiro, que há muito tempo não é mais cidade maravilhosa, e o estado do Rio de Janeiro já não é mais aquele estado modelo para o Brasil, sendo mais um território de vergonha nacional. Não se quer aqui desmoralizar o Rio de Janeiro, nem o seu povo, nem a sua sociedade, mas admitir que erros foram cometidos coletivamente. Pois votando em Eduardo Cunha, votando em Jair Bolsonaro em 2014, gerou-se o ovo da serpente do golpe político de 2016. Se os cariocas e fluminenses não tivessem votado nesses dois, o golpe político talvez não teria ocorrido. Seria menos provável, porque esses dois, Eduardo Cunha e Jair Bolsonaro,
tornaram-se pessoas ambiciosas nos retrocessos de ordem política, econômica e social em todo o Brasil. O Rio de Janeiro tem que ter uma autocrítica. A sociedade fluminense, a sociedade carioca tem que ter uma autocrítica, em vez de fingir que é um paraíso de progressismo vanguardista. É parar de fingimento. Só porque tem praia de Copacabana, só porque tem carnaval, só porque tem sol de verão, se bem que não tem tanto sol de verão com frequentes temporais ocorrendo no verão carioca, no verão fluminense, mas a simbologia de verão, de carnaval, de futebol, de alegria do povo, coisa assim, isso não faz com que o Rio de Janeiro necessariamente seja progressista. O Estado teve altas votações da eleição de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil. O Rio de Janeiro apoiou esse golpismo de tal forma que quando o Michel Temer assumiu o poder, o que se via era cariocas com um sorriso largo na cara, vivendo como se estivessem nos anos dourados. A gente ali em Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, fora as classes populares que viram o mundo desabar na cabeça deles. Isso sim, as classes populares é que pagaram caro, pagaram feio com isso. Pagaram feio pelo erro dos outros. Que é a mesma coisa, a mesma sina que ocorreu na ditadura militar, em que o povo pobre é que pagou caro pelo erro da chamada burguesia. Então, o Rio de Janeiro, sim, o Rio de Janeiro que em 1964 acolheu os tanques do general Olímpio Mourão Filho, o Rio de Janeiro que nos anos 90 trocou toda aquela vocação para a vanguarda, para a diversidade, para a qualidade de vida, para um pragmatismo que aceitava retrocessos. Esse Rio de Janeiro tem que se assumir a sua autocrítica. E as esquerdas têm que também ver. As esquerdas não podem vir com um pensamento desejoso e fingir que o Rio de Janeiro é um paraíso de progressismo, é uma espécie de Caracas brasileira. Não. O Rio de Janeiro é predominantemente conservador, sim. O pessoal do PT, o pessoal do PSOL, o pessoal do PCO, o pessoal do PCdoB precisa perceber bem isso. Que o Rio de Janeiro tornou-se, dos anos 90 para cá, um estado predominantemente conservador. Se existem exceções, existem. Mas as exceções que existem não podem ser tomadas como regra. Só porque uma boatezinha que exaltava o Lula livre foi lotada de 100 pessoas, isso não significa que o Rio de Janeiro tornou-se um paraíso do esquerdismo. Porque só existem essas 100 pessoas. E talvez um outro punhadinho de pessoas aí fora dessas boates. Mas a maioria dos cariocas e dos fluminenses é golpista, é reacionária mesmo. Eu não canso de ir para as ruas de Niterói, do Rio de Janeiro, e ver pessoas chamando Lula de bandido para baixo. As esquerdas precisam perceber isso e não minimizar. E o Rio de Janeiro, como um todo, deve ter também uma autocrítica dessa participação do golpe político de 2016 a partir da eleição de Eduardo Cunha, Jair Bolsonaro e de seus séquitos como deputados federais em 2014, porque isso influenciou todo um processo feito por etapas que gerou no cenário político calamitoso que hoje temos. Portanto, é necessário assumir essa realidade. O Rio de Janeiro participou, sim, e é responsável direto pelo golpe político de 2016. Não se está desmoralizando nem promovendo uma imagem negativa do Rio de Janeiro, mas apenas cobrando que se assuma um erro.
porque foi esse erro que contribuiu para a formação desse lamentável cenário político que hoje vemos e que está praticamente botando o Brasil a perder, tornando-se vergonha mundial da maneira mais humilhante e constrangedora possível. Devemos ter autocrítica hoje para não termos trauma amanhã.